Hoje a gente vai ter aqui uma discussão bastante interessante, até por uma provocação de uma pessoa aqui que acompanha os vídeos do canal, que é o HP Schuster. Ele fez um comentário muito interessante nos meus vídeos sobre Jordan Peterson, que é basicamente uma certa discordância com o que eu falei com relação às origens dos fatores degenerativos que a gente encontra no Ocidente. Eu diria até quem é o verdadeiro vilão da história em termos da engenharia social que a gente vive no Ocidente, em todas as pautas negativas que a gente está vendo nos últimos tempos aqui. Então, eu gostaria de elaborar bastante em cima do comentário dele, porque o comentário dele claramente é de uma pessoa que se interessou e estudou o tema. Então, realmente são temas uns assuntos que eu acho que podem ser discutidos aqui e que podem ser valiosos. Então, da mesma forma que ele fez, também vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam nesse canal, para que eu possa ter um feedback do conteúdo. Eu sempre friso isso aqui. Então vamos ler o comentário aqui que ele fez. O HP Schuster colocou o seguinte. Eu vou ir lendo e comentando. Cara, vou ter que discordar nesse ponto. A história de subversão russa desde os anos 60 é uma história muito mal contada para manter a direita na mentalidade de Guerra Fria de lado A versus lado B. Uma primeira coisa que eu acho muito importante pontuar aqui, que o Schuster coloca anos 60 e subversão russa. A subversão russa documentadamente começa antes dos anos 60. Tem um livro muito que eu vou recomendar para vocês. Só um minutinho que eu vou abrir o PDF aqui para dar o título certo. Mas aqui, ó, Stalin's Secret Agency, de Evans e Homerstein, em que eles documentam com toda a clareza possível que, na verdade, a infiltração aqui no Ocidente não é algo que acontece depois da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, tentativa de subversão do Ocidente, infiltração dos principais postos de poder, é algo que vem ao menos dos anos 30, documentadamente, arquivo do FBI, provado. E outra coisa é o envolvimento também da China nessa história. Tem um outro livro também muito importante que eu vou comentar bastante aqui, que é The Red Drug, do Jan Sedna. Jan Sedna foi um dos principais defectores da cortina de ferro que vieram ao Ocidente. Ele era um alto oficial, se não me engano, da Tchecoslováquia, e ele foi responsável pela operação de trazer drogas para o Ocidente como uma tática de guerra. E ele coloca que os soviéticos, apesar de terem entrado no mercado de drogas tardiamente, na verdade eles estavam seguindo um projeto chinês que já vinha muito mais cedo. Eu até fiz um paralelo que o Jan Sedna talvez não tenha percebido, que os chineses podem até ter começado por isso, até pelo fato da Inglaterra em algum ponto ter feito isso contra a própria China naquela crise dos opioides. Então, essas duas missões aqui nesse primeiro parágrafo são importantes de fazer. Aí agora voltando para o que o HP Schuster estava falando aqui. Ó. Grande parte do que chamamos de marxismo cultural, na verdade, foi bancado pela própria CIA e pelo grande capital americano Wall Street, desde a promoção de arte abstrata, introdução de drogas pesadas nos guetos americanos. É infantil tratar tudo como uma mera infiltração comunista em Hollywood, no poder financeiro de instituições americanas. Essa é uma crítica que eu sempre tive ao professor Olavo. A contradição entre citar tantos autores que desmentem isso, como Carol Quigley e Anthony C. Sutton, mas continuar batendo na tecla de infiltração comunista quando a situação real é muito mais complexa. Uma coisa que eu colocaria ali é que o Anthony Sutton, na verdade, concordaria com essa perspectiva. Tem um livro do Sutton que eu gostaria também de recomendar aqui, que é The Wall Street and the Bolshevik... Não é nem isso, é The Best Enemies Money Can Buy, em que o Sutton está basicamente analisando como os soviéticos estão comprando diversos itens que são importantes para o desenvolvimento do poderio militar deles na mão dos capitalistas americanos, documentando lá por A mais B que isso está acontecendo. E pelo que Sutton narra, ele percebe que na verdade os russos são os que estão tomando vantagem disso aí. Porque enquanto os capitalistas ocidentais ficam se locupletando porque eles estão tendo lucros imediatos, os russos na verdade estão lucrando em última instância, porque eles estão lucrando em poder militar que depois pode ser usado contra os próprios americanos, né? Então é quase um esquema de corrupção, porque nos Estados Unidos, naquele ponto, era ilegal você vender determinados tipos de equipamentos, material sensível e estrutura, mas mesmo assim as grandes empresas faziam mesmo.
Então, é muito importante que o Sutton realmente também enfatiza essa questão do papel fundamental desses agentes exógenos ali no armamento. E até nessa questão das drogas, eu falei dos janséns, né, da denúncia dele, de como os soviéticos montaram todo um esquema de estrutura para drogar os países ocidentais. E lembrar, quando a gente fala da CIA, a gente tem que colocar também que a CIA era uma das agências que foi muito infiltrada pelos comunistas. Quando a gente fala hoje desse deep state, que a gente percebeu no governo Trump o quanto eles são anticonservadores, não é algo de hoje. Isso aí é uma infiltração que começa desde os primeiros tempos. A estrutura muito antes da CIA vulnerável. Outro aspecto que eu acho que deixa a CIA muito vulnerável é o fato dos Estados Unidos ser um tipo de democracia. Ou seja, as pessoas têm que tolerar opiniões políticas dissidentes dentro dos seus órgãos, por causa da imparcialidade do próprio sistema. Então fica muito mais fácil para os comunistas se infiltrarem do Ocidente do que os ocidentais se infiltrarem em países comunistas. Porque nos países comunistas você tem um valor claro de comunismo que, se você se desviar, obviamente vai gerar consequências, né? E uma questão sobre a teoria do Olavo é que ela comporta essas complexidades também do fator endógeno, né? Ou seja, você tem, obviamente, a participação determinante das potências estrangeiras, dos comunistas e por aí vai, mas o Olavo também contabiliza, na teoria dos três impérios, os fatores endógenos, ou seja, o que está acontecendo com nossas elites aqui do Ocidente. Se você ver aquele debate dele com o Dugin, ele fala que tem três grandes poderes competitivos globalistas. Um deles é o ocidental, que ele chama de metacapitalistas ou o sindicato. Eu gosto mais do termo do Samuel Francis, que é the managerial elite, a elite gestora, por assim dizer. E essa elite gestora é composta por grandes capitalistas ocidentais com a intenção de proteger o próprio patrimônio das oscilações de mercado. E eu poderia acrescentar que o objetivo deles também é acessar novos mercados consumidores, isso envolve muita engenharia social, e manter a sociedade em um nível de coesão com uma certa ilusão de liberdade. Acho que é uma contribuição interessante que o Michael Jones pontua ali no Libido Dominante. Então, a maneira que se pensa propaganda, a maneira que se pensa em engenharia social no Ocidente é exatamente feita pelo fato de que no Ocidente não se tolera tanto a força bruta. Então, essa força indireta da subversão também é um instrumento usado por eles. E Olavo apontou com clareza que, na verdade, apesar de ele colocar esses impérios como entidades separadas, no fundo, esses projetos de poder, eles interagem, ou seja, eles beneficiam um ao outro, apesar de ter pontos conflitivos. E todos eles, segundo Olavo, estão se iludindo achando que eles vão dominar todos os outros com facilidade. Então, a impressão que tem os ocidentais com relação aos países ditos comunistas, o esquema chinês, é de que o dinheiro vai comprar eles. Então eles já estão corrompidos, já estão na minha conta bancária, então já é suficiente. Na visão dos russos chineses, as armas e o poderio militar deles estão sendo comprados com dinheiro ocidental. Então eles acham que são mais espertos do que os ocidentais. Então essa tensão é muito importante perceber. É isso que eu acho que torna a teoria dos três impérios de Olavo tão sólida e tão complexa, exatamente porque ela permite dar um quadro genérico dessas movimentações aí. Como a gente está percebendo agora? Para mim é muito claro hoje que a elite ocidental, esse sindicato ou a managerial elite, ela está em conflito com o esquema russo-chinês, e o ponto nevrálgico disso é exatamente essa guerra da Ucrânia. Que inclusive o Jordan Peterson em algum nível percebeu isso num aspecto mais cultural, né? Então, esse esquema não é perfeitamente alinhado. Tem esse ponto de tensão ali que agora a gente vê que é um ponto de tensão que implica em guerra. Então aí ele desenvolve. Sabe quem trouxe a escola de Frankfurt para os Estados Unidos? A CIA, através do SS. Sabe quem invocou as ideias de pensadores franceses como Foucault no ZEWA? A CIA. Pode pesquisar o que estou falando, é conhecimento público e aberto. Inclusive, recomendo vídeos e podcasts do Jay Dyer sobre tais temas. Ele cita a farta bibliografia. Todas essas coisas aí, inclusive, são fáceis de achar até no Google. Você dá um Google aí, você realmente descobre que foi por aí mesmo que aconteceu. Escola de Frankfurt entra no Ocidente exatamente com essa ideia de possibilitar a esquerda americana, que não é uma esquerda marxista,
a sua possibilidade de fazer uma crítica cultural ao sistema capitalista sem diretamente afetar o que os americanos têm por caro. Então eles faziam críticas ao consumismo, a banalização da cultura. Inclusive eles têm um papel importante na ideia de banalização da cultura, apesar de que eles mesmos criam a ideia da cultura politizada, que viria a ser um problema posterior, né? Então, seguindo ainda o comentário aqui. A subversão soviética era focada em fomentar greves e discórdia na sociedade americana, mas era uma esquerda revolucionária e marxista-leninista. A New Left progressista e contracultural é a dissidência do stalinismo. Foi mancada pelos próprios ELA contra o próprio stalinismo para fazer a União Soviética perder o controle da esquerda no Ocidente. Por isso a esquerda hoje é algo biônico, inteiramente cooptado pelo establishment, LSD, HIPS, MK Ultra e CIA. É preciso sempre lembrar disso. É isso, eu acho que isso aí é uma área cinzenta. Acho que minha resposta a isso é que tem um certo aspecto que de fato existem fatores endógenos, mas o papel também que a Guerra Fria tem nisso é muito relevante. Por exemplo, se a gente for pensar na teoria racial crítica, que é aquela coisa de liberar criminosos por causa que prender criminosos é racismo, essas coisas assim que você já deve ter entendido e já comentei umas vezes nesse canal. Se você traçar aqui, você vai perceber com clareza uma ampla influência soviética na história. Por exemplo, o Jean Sergin pontua, isso aí é algo que ele pontua numa página muito pequena, um comentário curto que infelizmente o cara que estava acompanhando ele não perguntou, ele não desenvolveu, mas ele falou que uma das estratégias dos soviéticos que eles desenvolveram era trazer drogas para bairros de maioria latino e negra, porque ele sabia que naquele período os latinos e os negros eram discriminados nos Estados Unidos. E isso era um ponto de tensão, eles queriam incentivar um tipo de guerra civil ali dentro. Então eles adicionar drogas ali dentro era um ponto, era realmente para causar esse tipo de instabilidade. E outra coisa importante, se vocês pensarem nos pais da teoria racial crítica, você pode até jogar na Wikipedia quem são eles, e depois joga o nome deles e você bota Senado americano lá, US Senate Hearing. Você vai perceber que o Senado americano já tinha percebido que esses caras todos estavam envolvidos em umas viagens meio externas para Cuba e por aí vai. Então, pegando um dos aspectos disso, que é a teoria racial crítica, o Black Lives Matter e por aí vai, você tem essas raízes ali claramente com um dedinho soviético. Não que isso não tenha também a contribuição dos capitalistas ocidentais. Como, por exemplo, o Soros deu milhões de dólares ali para o Black Lives Matter, todas as empresas ocidentais fazem uma propaganda imensa disso, né? Mas é aquela coisa, o Soros em um momento está concorrendo com eles, mas por outro lado, ultimamente o Soros fez uma crítica gigantesca lá, pediu para os investidores tirarem dinheiro da China, tudo. É uma tensão interessante, é por isso que eu chamo de uma área cinzenta. De um lado você tem um problema social sério, porque o racismo que aconteceu nos Estados Unidos foi algo completamente bizarro. Você tem o fator externo, que os soviéticos perceberam isso e pressionaram na ferida. E você tem pessoas ali dentro dos Estados Unidos que concordam e financiam com isso. Então é um negócio que a gente tem que refletir com uma cautela para perceber que isso é complexo mesmo. Destrinchar isso aí, se você só olha para um ponto, você não percebe a monstruosidade do outro lado, né? Aí, o Yuri Bezmenov é um desinformante. Para desinformar pro KGB, para desinformar pro CIA. Já de Jeff Nyquist e da Ioana West, não sei dizer, mas sou muito suspeito quanto a esse pessoal que não denuncia o establishment americano, como bem exposto pelo Dr. Carol Quinley e Anthony Sutton, para reduzir tudo isso aos vilões comunistas ou partidarizar entre democratas e republicanos. O buraco é mais embaixo. O que eu posso dizer, pelo menos com relação ao Nyquist, porque eu sei, porque eu perguntei isso quando ele veio aqui no canal. Eu perguntei para o Nyquist realmente por que é que tem tantos grandes capitalistas que estão dando esses financiamentos para o pessoal de esquerda. E ele pontou uma coisa que é muito interessante, eu até discuti com algumas vezes as fontes dele e tal, e ele falou que muitas pessoas que estão ali dentro dos grandes capitalistas, eles estão sendo subornados pelos soviéticos. Por exemplo, se você pensa numa figura como o Jeff Epstein, quantas pessoas de alta influência na sociedade americana ele tem?
E realmente, é bastante. Quantas pessoas não devem ter um vídeo estranho e tal? Tem um documentário muito interessante ali. É quase que eu estou tentando não falar as palavras, mas procurem saber. Se não sabe quem é Jeff Epstein, vocês vão entender o que é que eu estou falando aqui. Tem um documentário que você pode achar até no YouTube, que é The KGB Sex Pies, alguma coisa assim, em que eles detalham todo o processo que a KGB fazia para tentar ter uns vídeos íntimos, implicando pessoas influentes dentro da sociedade americana, através desse tipo de suborno. Apesar de que a gente tem que notar também que a sociedade americana é fundada sobre um princípio que é degenerativo, que é o princípio liberal. Então existe um certo estímulo dentro do próprio capitalismo de você financiar esse tipo de cultura de baixa qualidade também. Então você tem o exógeno e o endógeno trabalham juntos, eles não são explicações que devem ser divorciadas uma da outra. Ele fez ainda outro comentário aqui em outro tópico, mas eu acho que cai na mesma coisa, assim. Eu poderia desenvolver aqui outras coisas do Instituto Tavistock, Alfred Kinsey, que eu acho que são questões relevantes, né? Mas eu acho que cabem vídeos à parte acerca de Kinsey e todas essas pessoas aí, e sobre os próprios fatores internos ao capitalismo, tal como eu estava mencionando, que podem sim incentivar a degeneração moral do Ocidente. O capitalismo sim tem esse poder de dissolução, mas eu acho que eu vou deixar para elaborar essa questão do capitalismo, esse poder de dissolução em outro momento. Por hora eu peço para vocês aí curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal, deixem seu feedback. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.